Olá pessoal, mais uma dica da PH Refrigeração. Hoje nós vamos falar sobre geladeiras, tá? Pode ser uma normal sem ser frost free, pode ser a intermediária, a defrost, ou então pode ser uma frost free normal ou até uma inverter, tá? Qualquer tecnologia que tenha no mercado, ela vai poder apresentar um problema que tem sido recorrente. Nós temos visto por aí que geladeiras duram às vezes 30 anos, 20, 30 anos, né? Outras não conseguem durar às vezes 6, 7 meses. Então, mas por que isso? A geladeira às vezes é sorte, né? Agora, normalmente a geladeira mais antiga, vamos dizer assim, para não falar velha, né? Mais antiga, ela tem uma fadiga do seu material. Mas que material? A tubulação interna. Então, fazendo um paralelo da geladeira com o ar-condicionado, é a mesma coisa, né? Então, nós temos a condensadora, vamos mostrar aqui a condensadora, tá? E temos também a evaporadora, que fica aqui dentro do congelador, lá atrás, tá? Ou então, nesse modelo aqui que é defrost, é uma placa que fica aqui no refrigerador, tá? Na parte de baixo. Agora, essa fadiga acontece por quê? Normalmente, como nós, seres humanos, temos essa fadiga das nossas artérias e veias, né? Com um acúmulo de gordura, vai entupindo. O coração, que é o nosso compressor, ele vai também sofrendo consequências, né? Acabamos tendo um problema de saúde. É a mesma coisa aqui na geladeira, qualquer tipo, tá? Então, há um entupimento das tubulações, sejam as condensadoras, como se fossem nossas artérias, né? E o retorno, que são as veias, né? A veia nada mais é que o evaporador, né? Que está voltando com o fluido refrigerante, né? Para passar de novo pelo compressor e o ciclo básico de refrigeração. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Mas esse vídeo é basicamente para o leigo, né? Para que não caia na mão de um técnico que vai dizer que tem que fazer um monte de coisa na geladeira e, na verdade, tem um entupimento. Agora, nas geladeiras mais modernas, o que acontece? Infelizmente, alguns fabricantes, né, talvez nem culpa deles, mas recebem uma matéria-prima que não é de qualidade. Então, vai provocar uma fadiga mais prematura, né? E para isso nós temos uma peça chamada filtro secador. É um foguetinho que vamos mostrar nesse vídeo. É um foguetinho que fica na parte de trás do refrigerador. Toda geladeira também tem, todo freezer, balcão refrigerado. Enfim, o sistema é todo igual, tá? Então é um filtro, como se fosse um pulmão. Ele está filtrando as impurezas dessa fadiga, filtrando a umidade residual interna que fica nos refrigeradores, né? Qualquer sistema de refrigeração. E ele é composto de bolinhas de sílica que vão segurando essa umidade. Só que chega um ponto que elas ficam saturadas. E nesse filtro também, no sentido de passagem do fluido refrigerante, antes das bolinhas tem uma tela que possui alguns buracos redondos e depois, no final, depois das bolinhas sílicas, há uma tela totalmente fechada só com orifício, uma peneira, né, maior. Isso também para ficar essas partículas que vão saindo das tubulações ali. Quando a gente chega com uma geladeira como está essa aqui, para fazer uma reoperação do sistema, então o termo certo é fazer isso. É uma reoperação. Nós pegamos o filtro secador, cortamos ao meio e sai um verdadeiro pó. Parece um pó de ferrugem.
Esse pó de ferrugem é essa fadiga e ele está circulando pelo sistema de refrigeração. Ele pode fazer um entupimento parcial. Aí tem cliente que fala assim, o meu refrigerador está congelando pouco, os alimentos já não estão tão congelados, né? Está permanecendo um pouco, mas não estão mais como deveriam, e não há mais nenhuma refrigeração na parte de baixo. Ou está meia força, né? Meia força. E um grande diagnóstico, aí que eu vou passar um macete para vocês, né? Um grande diagnóstico, antes de falar sobre o que deve ser feito de reoperação, então nós façamos o seguinte, vou virar a geladeira, só um momento. Então aqui, ó, virando a nossa geladeira, tá? Pode ser qualquer uma. Aqui, ó, vejam aqui, ó, nós temos uma grade, né? Deixa eu chegar mais para cá. Aqui, ó, nós temos essa grade aqui. Essa grade aqui nada mais é que a condensadora de um ar-condicionado, por exemplo, de um split, que fica do lado de fora, tá? E aqui dentro, no evaporador, que a gente chama de congelador, mas no fundo dele tem uma evaporadora, igual a evaporadora de um split que fica dentro de um recinto. Aqui está confinado, tá? Então, a condensadora, o motor, ele pode estar funcionando. Agora, normalmente ele fica superaquecido. Por quê? Ele está tentando bombear o fluido refrigerante, o certo é falar tecnicamente fluido refrigerante. Nós falamos aí normalmente gás, né? Refrigerante, mas o certo é falar fluido. Ele fica tentando bombear, né? Fazer a descarga, termo certo também, a descarga do fluido refrigerante e não consegue. Aí ele sobreaquece. Esse sobreaquecimento, ao invés dele pegar o óleo lubrificante que está ali embaixo, como se fosse um motor de cárter de um carro, né? E ele vaporizado, ele lubrificar as partes mecânicas do nosso compressor, ele acaba fervendo. E aí vai jogando o líquido para cima e acaba travando, piora a situação do compressor. Então, quem tiver nessa situação, já desliga, porque se houver necessidade do conserto, dessa reoperação, então nós vamos avaliar se o compressor ainda está bom, né? Se o coração da máquina ainda está bom. Então, qual é o grande macete? Até antes de ligar para o técnico, o compressor está funcionando, está muito quente. Toca aqui principalmente na parte de cima da condensadora ou da grade, né? Ela está fria, totalmente fria, ou então tem geladeiras que na sua lateral aqui, ó, na sua lateral ou aqui atrás, essa condensadora vai estar escondida, ou totalmente atrás aqui, tá? Ou então fazendo um U em toda a geladeira. Inclusive tem algumas que tem aqui do lado, ó, aqui na lateral, tem escrito que nós não devemos nos preocupar se ela estiver aquecida, tá? Mas por quê? É porque essa grade está aqui dentro, tá? A grade está aqui dentro. E se as laterais de um outro tipo de geladeira, né, mais moderno, também as laterais não estiverem aquecidas e o compressor estiver muito quente, isso indica que está entupido. Agora, o que está entupido? Pode estar entupida a nossa condensadora, pode estar entupido o nosso sistema lá de evaporação, ou pode estar entupido como eu falei para vocês, o nosso filtro secador, tá? Eu vou mexer aqui na nossa tela para mostrar para vocês aqui o filtro secador, tá? Aonde fica o filtro secador. Então, pessoal, aqui no caso aqui, ó, eu vou mostrar de longe aqui, mas o filtro secador ele está aqui, ó, tá?
ele está aqui. Parece um foguete. Eu vou tentar mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó. O filtro secador está aqui, tá? Deem um zoom no sistema aí. É só dar um zoom, tá? O filtro secador está aqui. Então, esse filtro secador, vamos voltar aqui com a nossa tela. O filtro secador, como eu falei, ele funciona como um pulmão, tá? Ele funciona como um pulmão e ele vai retendo essas impurezas. O que nós podemos fazer para consertar então a reoperação? Deixa eu só acertar aqui a câmera, por favor. Então, qual o que é feito nessa reoperação? Nós tiramos o compressor, fazemos um teste para verificar se ele está eficiente em termos de descarga e sucção, como se fosse um coração, né? Bombeando e puxando ali, bombeando o ar, ou o sangue arterial, né? E puxando o sangue venoso, né? O pulmão poder limpar esse sangue venoso, né? Filtrar. Mesma coisa que acontece com o nosso filtro secador, tá? Então, nós precisamos tirar o compressor, fazer o teste. O compressor está bom? Ótimo. Se ele não estiver bom, um compressor de boa qualidade, aí de 1/4, de 1/5, está na faixa de 500, 450 reais. Da Embraco. Não faço propaganda de marca, mas realmente é uma marca muito boa, tá? Tem também a Tecno Set, é uma marca alternativa, também funciona. Eu tenho trocado para de 1/4. É um compressor mais forte e tem tido eficiência, da Embraco, tá? Mas vamos dizer que eu não preciso trocar o compressor, tá? Tirei o compressor, então eu pego o gás R141B, que é quase um álcool, né? Ele não passa sozinho nas tubulações, eu preciso passar com nitrogênio em alta pressão. Não precisa ser uma pressão exagerada. Passa com 200 PSI e ele vai fazer uma limpeza. Vocês vão ver que na primeira passada ele realmente passa sujo, tá? Passa sujo. Precisamos de fazer umas 10 passagens, tanto no sistema de condensação como no sistema de evaporação, tá? Lembramos que em qualquer processo de troca de compressor, em qualquer processo de reoperação, mesmo sem troca de compressor, nós precisamos trocar o filtro secador, tá? Então, tirei esse filtro secador. Aí fica aberto o sistema de evaporação e fica aberto o sistema de condensação, tá? Então eu passo pelos dois sistemas, o R141B, e também tem uma alternativa no mercado de passar o álcool metílico, que é o metanol. Cuidado com esse material, tá? Então, o nitrogênio é perigoso, o R141B também, o metanol também. Então, esse serviço deve ser feito em oficina, tá? Depois que nós constatarmos que todas as tubulações estão limpas, nós recolocamos um filtro secador novo, né? Com solda. Aí tem um detalhe, normalmente uma solda de alumínio com o filtro secador, que normalmente é de latão ou então de cobre, né? Então requer uma solda aí profissional, tá? Depois disso, recolocamos o filtro secador, quer dizer, recolocamos o compressor. Há um detalhe também sobre a soldagem do tubo capilar, tá? Que é delicada. Então também, se não sabe fazer, chame um profissional que goste de mexer com solda, senão não vai dar certo, tá? Feita essa solda então no filtro secador, eu recoloco o meu compressor, faço a solda da linha de descarga, faço a solda da linha de sucção e faço a solda de mais uma outra peça fundamental, que é a válvula de serviço, ou então a famosa válvula Schrader, tá? Aí, o que eu vou fazer?
eu vou retirar o miolo, que é a válvula Schrader, tá? Tiro o miolo, a válvula Schrader é como se fosse um bico de pneu de carro ou então de moto, de bicicleta. Tiro o miolo, tá? E aí faço um teste de estanqueidade, tá? Faço um teste de estanqueidade. E se for necessário refazer a solda por causa de um vazamento nas outras soldas que foram realizadas, esse miolo que eu tirei da válvula Schrader, ele tem, nessa válvula tem uma parte plástica. Então, na hora que eu for soldar, essa parte plástica vai derreter e aí vai estragar a minha válvula Schrader, tá? Então, o que eu devo fazer? Retirar antes de fazer esse procedimento. Tá bom, verifiquei e não tem nada melhor para verificar vazamento do que uma boa espuma de sabão, esponja com água e sabão, detergente, né? Coloca nos pontos que foram soldados, não há vazamento, podemos aí testar esse teste de estanqueidade aí. Há discordância, eu prefiro colocar 250 PSI, tem gente que chega a 500, normalmente eu não ultrapasso de 300 PSI, tá? Então, testado, não há vazamento, não há microporosidades também na geladeira, no eletrodoméstico que estamos consertando. Ah, mas você não falou nada em microporosidade, PH. Pode surgir tanto dessa limpeza, esse material, esse gás, o S141B utilizado para limpeza, ele é abrasivo, né? Então ele foi feito para limpar. Nessa limpeza, se a tubulação estiver muito comprometida, pode causar microporos, né? Mas nós temos um produto chamado K11 que ele pode sanar esse problema aí, tampando quimicamente orifícios, microporos até meio milímetro. Então, vocês vejam que é muito pequeno, né? Mas enfim, voltando aí para o teste de estanqueidade, vamos falar da melhor situação. Não há vazamento. Não há vazamento, ótimo. Retira as conexões aí do manifold, onde colocamos que é o manômetro, né? Onde nós medimos a pressão do nitrogênio. Retiramos, deixamos sair esse nitrogênio naturalmente e aí colocamos ou não, quem gosta de usar o extrator de válvula Schrader, não é o momento, mas eu não tiro. Então eu recoloco a válvula Schrader e faço o vácuo no sistema com a bomba de vácuo. Para que fazer o vácuo no sistema? Porque quando eu abrir a tubulação, né, o sistema é selado, que a gente fala, né? Então, quando a gente abre, a umidade relativa do ar, todo o oxigênio que também está ao nosso redor, entra na tubulação, nas duas, né, nos dois sistemas, de condensação e evaporação. Se ficar uma gota de umidade que a gente nem veja, não seja visível a olho nu, essa gotinha ela pode congelar quando estiver passando pelo tubo capilar, que é muito fino, tá? E o compressor não pode receber essa umidade também, tá? Então vai comprometer todo o trabalho que foi realizado e que não é barato, não é barato, tá? Então fazemos o vácuo da nossa do nosso equipamento que estamos aqui utilizando, no caso aqui uma geladeira. Terminado o vácuo, quanto tempo de vácuo? Quando atingir os 500 microns, ou então 0,666 microbares. Tá? E aí, atingiu essa marca, essa unidade de medida, eu faço o fechamento. Normalmente eu utilizo o registro bola. Isso aí eu estou falando como técnico, mas para o leigo não há muito interesse. E aí, normalmente, ó, nós temos uma etiqueta. Essa etiqueta marca a quantidade de fluido refrigerante que eu devo colocar aqui por massa. No caso, essa geladeira aqui precisa de 76 gramas. 76 gramas é muito pouco. Como é que eu faço? Pego uma balança de precisão por tara e aí coloco aqui no caso o R134A
ou o R600A. Cuidado com o R600A, que é altamente inflamável, né? Colocado depois por massa, então, feita aí também uma revisão da parte eletroeletrônica, eu ligo e verifico de imediato essa condensadora, a grade, vai aquecer, já me indicando que está havendo a circulação, está havendo as 4 fases do ciclo básico de refrigeração, tá? E não vem ao caso aqui para o leigo, né? Mas ela vai estar funcionando perfeitamente. Não se esqueçam de fazer essa revisão eletroeletrônica. A placa interface lá na frente pode estar arrebentada, a placa de potência também pode estar com defeito, o termostato, no caso dessa aqui é termostato, pode estar com defeito também. Então, por isso que é necessário fazer também essa revisão eletrônica, tá? Agora vamos falar sobre orçamento. Hoje em dia, eu cobro entre 500 a 800 reais para fazer essa reoperação com todo o material já dado para o cliente, tá? Tá tudo incluído. Agora, por que varia? Depende da situação das conexões. Às vezes é uma tubulação de alumínio que não comporta uma solda normal, precisa de uma solda química, a situação de acessibilidade do compressor, cada vez mais os espaços estão menores. Se houver necessidade de colocar o K11, esse polímero aí que cobre microporosidades, então vai variar do trabalho, tá? Mas fica nessa faixa aí de 500 a 800 reais essa troca, essa reoperação do sistema. Não é barato, tá? Nós estamos fazendo até uma promoção, um meio termo aí. E em termos de frigobar, gira em torno de 300 a 500 reais essa reoperação também do sistema, tá bom? Então fica essa dica aí, a própria pessoa ali, o cliente, antes mesmo de ligar para fazer um orçamento com várias empresas de refrigeração, já vai estar identificando qual é o problema. Agora, esse entupimento pode gerar um comprometimento do compressor, um comprometimento da placa de potência, da placa interface, do termostato, porque está havendo uma sobrecarga do nosso compressor. Tá bom, pessoal? Então fica a dica aí da PH Refrigeração sobre entupimento do sistema de condensação e de evaporação de uma geladeira, seja de qualquer tipo, tá bom? Até a próxima dica.